E aí, olha só que matéria interessante. Vamos ler um pouquinho aqui. Caso Master, leia a íntegra do depoimento de Vorcaro à Polícia Federal. Sim, vazou, né? Foi vazado o depoimento de Vorcaro. O oitiva aconteceu em 30 de dezembro do ano passado. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, prestou depoimento à Polícia Federal em 30 de dezembro do ano passado. E seu conteúdo foi revelado nesta sexta-feira. Eu não diria revelado, foi vazado. Agora, quem vazou, aí é outros 500, né? Também disse que seu banco tinha problemas de liquidez e usava o FGC, Fundo Garantidor de Créditos, como modelo de negócio, mas que a questão estava sendo resolvida. Que, inclusive, ainda não foram pagos as pessoas, né? Que tinha esse Fundo Garantidor de Créditos já garantido. Ainda não foi pago. Mas, já como foi dito aqui, já estavam nos trâmites para tratar. Assim esperamos, né? E olha só que coisa interessante. Aqui, nessa matéria do Metrópolis, diz o seguinte: Vorcaro diz à Polícia Federal que conversou em algumas oportunidades com Ibanez. Em depoimento de Vorcaro, né, o depoimento de Vorcaro foi dado à Polícia Federal em dezembro de 25. Nessa sexta-feira, Ibanez negou que tenha tratado com Vorcaro sobre negócios do Master. Eu imagino que seja isso. Agora, querem colocar no colo da direita a todo custo. A gente não pode ser mau caráter a esse ponto. A gente tem que dar nome aos bois. Tem gente da direita que vai cair? Vai. E tem sim. Tem gente do Centrão? Tem. Tem juízes? Tem. Deputados? Senadores? Muito provavelmente também. E também pessoas da esquerda também vão cair. Isso não é novidade para ninguém. Só que essas matérias dão um entendimento que querem colocar na conta apenas da direita. Apenas da direita. Só que quando você vai ver já eu mostro isso aqui para vocês verem uma coisa. Só que quando você vai ver o depoimento de Vorcaro, não é bem assim que a banda toca, né? Aqui ó, os depoimentos são 68 páginas, infelizmente não dá para ler tudo aqui, tá entendendo? Não dá para ler tudo, mas vai ficar aí na descrição para vocês verem depois. E por que querem colocar no colo da direita? Ora, mau caratismo, né? Isso aí a gente sabe. Uma coisa que me chamou a atenção é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, onde a delegada pergunta para ele o seguinte: Senhor Vorcaro, inicialmente eu gostaria que o senhor comentasse com quem no banco do senhor o senhor tratava de venda dessas carteiras de aquisição desses créditos da Tirreno. Como surgiu, para que o senhor desse uma contextualizada. Como surgiram esses créditos e como foram emitidas as CCBs, que foram em seguida cedidas ao BRB. Para quem não sabe o que é CCB, basicamente é cédulas de crédito bancário. Digamos que é como se fosse uma promessa de pagamento, né? E esse tipo de promessa, esse tipo de CCB é que passa a segurança que, via de regra, vai ser pago. Só que aí é que tá. Essas CCBs que estavam em negociação eram falsas, né? Enfim. E aí o Vorcaro vai e fala o seguinte. Bom, boa tarde. Desde 2019, a gente iniciou com a originação desse produto de crédito consignado. Então, existiu uma. Foi criada uma equipe na época trazida pelo meu ex-sócio, que era o Augusto Lima. Lembrem desse nome. E ele formou uma equipe lá dentro do banco para poder fazer essas originações desses créditos. Ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo esse produto. Foi crescendo e a equipe foi aumentando. O banco foi aumentando também de tamanho, de patamar e até de volume de
originação. Agora, quem é esse Augusto Lima? Pelo que eu entendi aqui, esse Augusto Lima é o que está por trás, né, que é o responsável por fazer essas originações, ou seja, esses créditos, esses CCBs. E aí, ao longo do tempo, eles foram desenvolvendo, o banco foi crescendo e tudo certo, né? Pois bem, quem é Augusto Lima? Quem é? Saiba quem é o empresário que preocupa Brasília mais que Daniel Vorcaro. Augusto Lima, conhecido como Guga Lima, né? Augusto Ferreira Lima é o nome dele, conhecido como Guga Lima. É o nome hoje que mais preocupa o Palácio do Planalto, porque é amigo da esquerda, pessoal. No caso Master, apurou a CNN Brasil com pessoas próximas ao governo. Tá entendendo? E lá no começo, queriam colocar nas costas apenas da direita. E não é assim que a banda toca. Se tem uma coisa que eu sou, é imparcial. Se fosse só a direita falando, ou melhor dizendo, fosse só a direita cometendo esses vacilos, o foco era só na direita. Tá? E eu não tirava a razão de quem estava falando, não. Agora, a pessoa dá a entender que a culpa, que a responsabilidade, que tudo isso que está acontecendo é responsabilidade da direita em si, é mau caratismo. Tanto é que no próprio depoimento que vazou, vocês viram aí, né, com as palavras do próprio Vorcaro, que o Guga Lima é que estava aí no meio das negociações também das CCBs. E tanto é que está preocupando aí Brasília, né? Vamos continuar aqui um pouquinho. Ex-sócio de Daniel Vorcaro, preso na operação de novembro, mas posteriormente solto, ele irá depor na Polícia Federal no final de janeiro. Tá perto. E há especial atenção no governo federal sobre o que ele irá falar. Até porque esse ano também é ano de eleição, concorda? E qualquer coisa que o Guga Lima aí pode falar é capaz de arruinar os planos do governo federal para uma possível reeleição. Apesar que, sim, eu já acho difícil Lula conseguir se reeleger. Eu sou sincero com vocês e eu não estou mentindo. E eu já falei o porquê, né? Porque nesse governo, né, que ele está fazendo, ele não pegou boas commodities, feito foi em 2002. Tá entendendo? Então agora é realmente como ele consegue governar e não está agradando. Convenhamos. Continuando. O motivo apontado é que a relação dele com o petismo é muito anterior a de Vorcaro com o Centrão. Já é antigo. Essa relação começou quando o líder do governo Lula, no Senado, Jacques Wagner, PT Bahia, comandava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia em 2018, durante a gestão do então governador Rui Costa, PT, atual ministro da Casa Civil. Augusto Lima venceu uma licitação de venda da empresa baiana de alimentos, EBAL, e criou o Cred Sexta, um cartão de crédito consignado com juros muito abaixo do mercado e direcionado principalmente a funcionários públicos. O empreendimento deu certo. Se é abaixo do mercado, os juros muito abaixo, consequentemente vai atrair muitas pessoas, né? E o modelo do cartão foi exportado para outros estados. Vorcaro viu potencial no negócio e Guga Lima entrou em 2020 na sociedade do Master, levando o Cred Sexta, que virou um dos principais ativos do banco. Olha que interessante aqui, ó. A relação de Lima com Vorcaro, porém, nunca foi próxima. Interlocutores de Lima relataram à CNN Brasil que foi o próprio Lima quem pediu para deixar a sociedade do Master em maio de 24, porque descobriu por terceiros negócios feitos por Vorcaro. E você acredita? Na minha opinião, isso aqui tudo é muito interessante. Cada vez que mexe, mais fede. Na minha opinião, para encerrar esse vídeo, já foi a época, tá? Quando não tinha internet, que a mídia dominava tudo. Já se foi essa época.
que lá nos anos 90, início dos anos 2000, né? Assim, início dos anos 2000, anos 90 para trás. Foi a época que a mídia reinava. O que a mídia colocasse em pauta, a pessoa não tinha como checar a fonte. A única fonte que tinha era a credibilidade daquela informação, né, daquela instituição. Então, a gente só restava acreditar. Hoje não. Hoje tem internet, que é um dos meios mais democráticos do mundo para você pesquisar e se informar. Pois muito bem. O que é que você acha? Comenta aí. Como eu falei, eu vou deixar na descrição aqui tudo. Tá entendendo? Aqui ele fala muito do terreno. Ele fala muito desse terreno. E é muita coisa para você ver aqui. Se você tiver paciência, tá entendendo? Se você tiver paciência, você vai ler. Claro que não precisa ler tudo de uma vez, né? Lê 2 páginas, depois mais 2, depois mais 2. Bem de boa, bem sossegado. Se você chegou até o final desse vídeo, considere acompanhar o canal. Vai ser um prazer ter você aqui. Não se esqueça de compartilhar, ativar o sininho, deixar o like. Se inscrever e comentar é muito importante. E ativar o botão de hype assim que você deixar o like. Um abraço para todos e todas. E lembrem-se, aqui na terra de Vorcaro, daqui para frente é só para trás. Nesse depoimento aqui tem muitas outras coisas interessantes, mas o tempo ia estourar absurdamente. Até o próximo vídeo.